Vamos fazer uma oração inicial antes de iniciarmos o capítulo 18. Oremos, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos por mais um dia de vida, mais um dia da tua misericórdia em nossas vidas, do teu amor, de Jesus Cristo em nós. Te agradecemos por tudo, Pai. Somos falhos, pecadores, mas o Senhor tem um amor e nos purifica toda vez que pecamos e confessamos nossos pecados. É um mandamento, devemos confessar nossos pecados ao Senhor com arrependimento, né? Buscar não cometer mais os mesmos erros. E o Senhor nos purifica através do sangue de Cristo. Te agradecemos por isso. Te pedimos a todos que estão aqui presentes, por também aqueles que possam assistir esse estudo futuramente, e por aqueles que não puderam estar presentes. Esteja com todos os seus filhos neste último dia do ano, que no Brasil nós comemoramos aqui, então, essa data, e que possamos, se for da tua vontade, acordarmos para mais uma nova jornada, um novo ano no caminho do Senhor. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Bem, Amém. Irmãos, nós estamos acompanhando eu sempre procuro fazer um estudo, a leitura sempre e uma forma didática, né, de entrar na Bíblia, né? Entrar, participar junto, estar presente, não só ler, mas caminhar junto. Então, nós estamos caminhando com Abraão. E nós estamos vendo, né, aquela passagem de Romanos 8, 28, onde Paulo escreveu: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E nós estamos vendo, Deus de origem, agora estamos vendo com Abraão. Deus caminhando com Abraão, agindo de todas as formas para o bem de Abraão. Então, nós vamos retomar aqui a leitura no capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos cavalos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. Observe esse número: 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor. Então, Deus era um desses 3 homens. Era Deus e 2 anjos. Vamos ver na sequência. Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descanse debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Eu fiz uma pesquisa rapidamente, a história deste povo aqui, Abraão, dos povos, a cultura. Eles eram muito anfitriãos, hospitaleiros. Então, a questão de hospitalidade é uma coisa crucial para esse povo, né? Então, Abraão está demonstrando aqui a sua hospitalidade. Respondeu o Senhor: Está bem, faça como está dizendo. Responderam. Abraão foi rapidamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho, e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Abraão respondeu. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse:
poderei realmente dar à luz. Agora que sou idosa, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então, aqui a prova que Deus sonda os corações, Deus é onisciente, Deus é onipotente, né? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Outro ensinamento, né? Sempre confessarmos nossos erros a Deus, sempre assumirmos nossos erros. Já vimos desde o começo lá, Eva não assumindo o seu erro, Adão não assumindo o seu erro. Abraão vai interceder agora por Sodoma. No versículo 16 do capítulo 18, quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Essa foi a promessa de Deus a Abraão, tanto que chamou Abraão para sair do meio do seu povo, né? Então, Deus aqui, como vou esconder isso de Abraão, que será o pai de muitas nações, né? Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Aqui um outro ensinamento que eu tiro, né? Que o papel da igreja, dos irmãos aqui, é o mesmo aqui que Deus deu a Abraão. Fazer com que os seus membros se conservem no caminho do Senhor. Então, o papel da igreja, da irmandade, da reunião, da comunhão, é isso, fazer que os irmãos se mantenham no caminho. Se alguém está se desviando do caminho, saindo do caminho, é o papel dos irmãos em Cristo trazer esse irmão para o caminho. Versículo 20: disse-lhe, pois o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberia. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Então, os dois anjos partiram dali e foram para Sodoma. Eram três. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então, Deus ficou com Abraão. Abraão aproximou-se dele e disse. Então, olha a conversa de Deus, de Abraão com Deus. Deus, né? Exterminarás o justo com o ímpio? Essa mesma conversa nós vamos ver lá na frente, lá no passado dos anos, Moisés com Deus. Só para quem já conhece a Bíblia vai estar se lembrando disso. E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou-se a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? E ele respondeu: o Senhor respondeu a Abraão: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? E ele respondeu:
Por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Então, aqueles dois que estavam com o Senhor chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa de meu servo, à casa de seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu, Ló insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Olha o absurdo, né? A promiscuidade dessa cidade. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção de meu teto. Era muita responsabilidade, eles tinham esses povos, né? Da responsabilidade da hospitalidade com seus hóspedes. Saia da frente, gritaram eles, né? E disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro, falando de Ló, né? E agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, do mais jovem ao mais velho, da maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi chamar seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Ele tinha duas filhas. Ele lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, então Ló hesitou, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Então, Deus salvando quatro aqui, né? Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, um dos anjos então disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás. Então é um mandamento: não olhe para trás. E não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse, né? Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estareis a salvo. Está bem, respondeu ele. Então, um dos anjos respondeu: Está bem. Também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar, que significa pequena, uma cidade pequena.
Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás, então desobedeceu à ordem dos anjos e se transformou numa coluna de sal. Um outro ensinamento, né? Nós vemos no Novo Testamento. Aqueles que amam a Deus são aqueles que conhecem os mandamentos, Jesus disse, e os obedecem. Então, quando Deus nos dá mandamentos, ensinamentos, nós temos que obedecer, demonstrando o nosso amor. Aqui a esposa de Ló aqui não obedeceu aos anjos, estava amando do Senhor. Então, nós estamos sempre aprendendo na leitura bíblica. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Ele olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como uma fumaça de uma fornalha. Então Abraão viu Sodoma e Gomorra sendo destruída, né? Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Então, Deus atendeu o pedido de Ló. Só encontrou quatro lá, tirou os quatro, mas uma, a esposa de Ló, teimosa, desobediente, olhou para trás e não teve a salvação. No versículo 30 do capítulo 19, nos diz: Ló partiu de Zoar com as suas duas filhas e passou a viver nas montanhas. Então, quando Ló pediu para os anjos para não ir nas montanhas e sim para Zoar, quando Ló viu Deus castigando Sodoma e Gomorra, ele refletiu e saiu de Zoar, vou obedecer a Deus, já que a ideia inicial era aquela, vou para lá. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna lá nas montanhas. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai. Então, nós vemos aqui que o vinho sempre embriagou, né? Podia ter teor diferente de álcool, mas sempre embriagou. Naquela noite, então, deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e deitou-se com ele, com Ló. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Então, de tão alcoolizado que estava, nem percebeu que era sua filha. No dia seguinte, a filha mais velha disse à filha mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai, mas vamos dar-lhe vinho também esta noite e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai, ao Ló, né, naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele então não percebeu também quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. Então, desse filho vai vir toda a descendência dele vai ser os moabitas. Nós vamos ver na história que não foi um povo desobediente a Deus. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Benjamim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Então, também nós vamos ver na história que esse filho, através dele, toda a descendência vieram os amonitas. No capítulo 20, o último que nós vamos ler hoje, Abraão partiu dali para a região de Negueb. Você se lembra quando ele saiu, ele estava ali, foi para Negueb, Egito, pela fome, depois voltou para Egito e voltou para esse local? Ele está novamente aqui caminhando, voltando para Negueb. E foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Ele já mentiu lá para o faraó, e agora sempre dizia com medo de morrer, né? Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tornou-a para si. Aqui a gente vai se lembrar da pergunta da irmã Fê e do Serjão em relação ao faraó lá, né? Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: diferente que no faraó, que ele não avisou o faraó, e o faraó possuiu Sara, e Deus castigou o faraó
e sua corte com doenças, né? Aqui Deus avisou Abimeleque: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, então não a possuiu, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele quem me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Olha, um outro ensinamento: Deus conhece o nosso coração. Sabemos quando erramos sem maldade, sem conhecimento, como diz no direito, né? Sem má fé. E Deus foi bom por isso com ele, né? Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Então Deus viu o coração de Abimeleque e não permitiu ele pecar. Alertou ele antes, né? Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu por que ele fez isso, né? Eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Então as pessoas matavam os maridos para possuir as mulheres, né? Então ele teve medo. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. Então muitos perguntavam, Abraão está mentindo? Não, na verdade é meia irmã dele. É por parte de pai é irmã, mas não por parte de mãe. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela, né? Abraão disse a Sara: assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Então, Abraão sempre teve o receio de ser morto por ser esposo de Sara, por ela ser muito bonita, e alguém possuí-la à força, né? Matando ele. Então, Abimeleque trouxe ovelhas, bois, servos e servas. Mesma coisa que fez lá o faraó lá atrás, Abimeleque fez a mesma coisa, uma espécie de indenização, né? Deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse, Abimeleque, né? Minha terra está diante de ti, pode ficares onde quiser. A diferença do faraó, que o faraó mandou, ó, vai-te embora da minha terra. E Abraão voltou para Negueb e para a terra, depois para a terra dele, né? Aqui o rei, não, pode ficar onde quiser na minha terra. A Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1.000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim saberão que você é inocente. Então, que é inocente, que não houve a possessão do rei com ela, que não a possuiu, né? A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que pudera novamente ter filhos. Então, só o fato de ele ter pego a Sara de Abraão, sem possuir, Deus tinha feito todos estéreis. Abraão orou e Deus os curou. Porque o Senhor havia tornado todos estéreis, todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. Então, irmãos, aqui nós lemos então os capítulos 18, 19 e 20, seguindo nessa caminhada nas quartas-feiras, junto com os Deus, sua história e seus personagens bíblicos, aprendendo com eles, com seus acertos e com seus erros, principalmente com a fé de Abraão.